Todos, hoje eu trago uma reflexão sobre a Santa Eduvigis, sobre a fé e a devoção da Santa e o que isso pode nos ajudar no autoconhecimento e na cura interior. Então, comecemos a refletir, né? Para refletir sobre a fé e devoção, tendo como exemplo de vida Santa Eduvigis, podemos trilhar um caminho que toque sua espiritualidade de forma profunda e envolvente. Santa Eduvigis é conhecida por sua caridade e dedicação aos pobres e endividados, um exemplo de abnegação e entrega ao próximo. Então, vamos começar pelo silêncio interior, o primeiro passo, contando com a devoção da Santa. Antes de mergulhar na história da Santa Eduvigis, nós vamos nos permitir ficar em silêncio um pouco, silenciar a alma, e que esse silêncio inunde o nosso ser. Aqui eu trago uma reflexão, né, mas ao mesmo tempo uma meditação, certo? Então vamos escutando e deixando o devaneio. Vai deixando a mente fluir naquilo que eu vou falando, tá? Então, é uma proposta de exercício, é um exercício, é a prática. Lembra que eu falei que eu ia trazer a prática? Então, eu estou trazendo a prática. Feche os olhos, respire profundamente e fique escutando a minha voz. Vamos respirar fundo e em cada expiração, libere as tensões e preocupações. Sinta-se conectado com a terra, como Santa Eduvigis, que caminhava com humildade em direção ao seu propósito, no silêncio. A fé se manifesta como uma chama suave. Vamos tentar, né, fazer esse exercício. Vocês vão relaxando, escutando minha voz, como um farol de devoção. Santa Eduvigis nasceu em uma família nobre, mas sua nobreza de espírito foi o que a elevou. Embora pudesse ter escolhido uma vida de conforto e privilégios, ela seguiu o caminho da devoção e do serviço aos mais necessitados. Imagine-se ao lado dela, acompanhando sua compaixão por aqueles que estavam endividados e sem esperança, sentindo o peso da responsabilidade que carregava e trazendo a leveza de sua fé inabalável. Então, vamos fazer a prática do desapego, mesmo sendo feita como se fosse uma meditação, uma escolha por amor. Santa Eduvigis escolheu viver uma vida simples, distribuindo sua riqueza e recursos para aliviar as dívidas e sofrimentos dos outros. Não que eu traga para a gente fazer uma coisa dessa, não, mas ajudar sim, ajudar no que a gente pode. Se a gente ajuda sem nos prejudicar, já é de grande valia, Reflita sobre que sua vida, né, que em sua vida o que você pode desapegar. Se desapegue no lado material, emocional. A devoção de Santa Eduvigis não estava apenas em suas orações, mas em suas ações diárias. Então pergunte a si mesmo: em que eu posso agir hoje para servir ao próximo com amor e fé? Faça essa pergunta a você mesmo
E veja lá o que você encontra. Veja lá o que você consegue encontrar. E na oração, ela é uma fonte de força. É a espiritualidade em ação. Santa Edviges passava horas em oração, mas sua oração era sempre movida pela compaixão e pelo desejo de cura para os outros. Sua fé era prática, ancorada em suas ações. A reza, ao rezar, ela visualizava sua energia sendo direcionada para aqueles que precisavam, assim como ela fazia. Então vamos tentar fazer isso hoje. Rezar por nós mesmos e pelos próximos. O próximo, sua família, seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu pai. E por quem mais você? Pelo vizinho, pela vizinha, pela humanidade. Veja o poder de sua devoção se expandindo, alcançando corações e almas aflitas. Vamos refletir sobre as provações, a devoção em meio às adversidades. Santa Edviges enfrentou muitas provações, inclusive a perda de muitos parentes, que Deus nos livre, né? Ainda assim, sua fé permaneceu firme. O sofrimento não a afastou de sua missão, mas a fortaleceu. Deixa eu acender a luz. Pronto, acho que melhorou um pouco. Vamos refletir sobre suas próprias adversidades e como elas moldam a nossa fé. Como Edviges, abrace a compreensão de que as dificuldades são partes do caminho. Não barreiras, mas degraus para algo maior. Então, com muita gratidão e serviço, vamos tentar ver a devoção como caminho de luz. Nessa reflexão exercício, ela nos toma um momento para agradecer. A gratidão foi o alicerce da vida de Santa Edviges, que nunca hesitou em servir, mesmo quando suas próprias reservas eram limitadas. Permita que sua fé se torne uma reflexão de gratidão por tudo que você já recebeu na vida. E assim como Santa Edviges, faça da sua devoção um serviço para o mundo. Então, nesse exercício, nessa reflexão profunda, vamos nos inspirar na humildade, na compaixão, na fé inabalável, como Santa Edviges, e permita que sua própria devoção ela floresça, tornando-se uma fonte de luz para aqueles que precisam. Então, a vida de Santa Edviges é uma jornada de fé e devoção que ilumina o caminho para todos nós. Sua história revela como a entrega ao divino, ao serviço ao próximo, pode transformar nossas vidas, enchendo nossos corações de paz e de propósito. Ao seguir um passo a passo reflexivo com as mensagens inspiradas, em nossa própria vida a gente pode fazer isso, que pode ser aplicado ao seu propósito de fé. A confiança plena em Deus é o alicerce da fé. Santa Edviges confiava integralmente em Deus, mesmo nos momentos desafiadores. Então vamos exercitar isso. Ela não questionava. Olha como ficou escuro. Eu acho que eu vou ter que abrir a janela. Um minuto. Eu vou ter que abrir a janela ao contrário. Vamos ver se melhora. Pronto, voltei, né? Vamos ver se melhorar. Agora melhorou um pouco. Ficou mais claro, né? Então,
Com confiança plena em Deus, que é o alicerce da fé de Santa Edviges. Confiava inteiramente em Deus. Mesmo eu pus um filtro que meus olhos está estranho. Meu Deus do céu, esses filtros não estão... Eu acho que eu vou fazer sem filtro, sabia? Olha isso, que eu pareço um vampiro, meu pai. Que olho dilatado. Não gostei disso não, mas eu não sei nem como mudar agora, tá? Não tem como mudar. Meu olho não é dessa cor aí, que sei lá Deus que cor, que eu não tô nem enxergando. Tá? Então, meu olho é castanho esverdeado. Então, não sei lá Deus como ficou essa doideira. Oh, meu Deus. Eu tenho, como fala aqui, me interagir com essas coisas. Pra não ficar com esse olho, né? Mas vamos indo, vai. Ontem eu errei nos cílios. Hoje errei nos olhos, meu pai. Eu, hein? Vamos indo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, a gente tem que ter fé. Fé em Deus. E a Santa Edvige, ela não questionava os caminhos divinos, mas aceitava cada dificuldade como parte de um plano maior. Isso nos ensina que por mais que enfrentamos incertezas, precisamos, tá fazendo tá indo e voltando, né, a claridade aqui, meu Deus. Não sei o que está acontecendo hoje, mas vamos indo, vai. Vamos caminhando. Ela não questionava os caminhos divinos, mas aceitava cada dificuldade como parte de um plano maior. Isso nos ensina que por mais que enfrentamos incertezas, precisamos confiar em Deus. Por mais esquisito que esteja, precisamos confiar em Deus. Aí que a gente precisa se agarrar na mão, assim, ó, agarrar na mão de Deus. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós, né? Ou, né? A fé em ação, servindo ao próximo. Edviges, né? Santa Edviges dedicou sua vida ao serviço aos pobres, endividados, vivendo sua fé através de atos de caridade. A verdadeira devoção não se limita às orações, mas se manifesta em nossas ações diárias. Cada gesto de amor, cada auxílio ao próximo é uma expressão viva de fé. Eu acredito estar aqui demonstrando a minha fé, trazendo reflexões, trazendo uma maneira diferente de fazer analogias com as coisas, né? Fazer uma reflexão analógica, né? E trazer o pensamento, pensar. Vamos exercitar o pensamento, né? Esse dom que Deus nos deu. Vamos pensar, refletir, entender por onde começar a nossa cura interior. Eu acredito que seja pela fé, pela devoção. Então, por isso que eu trago aqui. Vocês sabem que eu gosto de escrever sobre história de santo. Eu escrevo sobre isso. Então, eu sempre tiro, né, da história do santo uma reflexão para que a gente possa caminhar nessa terra com mais alívio, com mais entendimento. Tá? Então, é fundamental para viver uma vida plena é a fé. O que oferecemos com amor retorna a nós em bênçãos. Com certeza, eu acredito nisso. Então, vamos tentar nos desapegar das coisas. Eu quero aquilo, mas eu não necessito aquilo para viver. Você entende? A gente tem desejos, a gente tem vontades, certo? Mas aquilo não tem que ser um desespero na vida da gente. Tem que ser uma coisa prazerosa, gostosa, que agregue, que acrescente, né? Tudo tem que ser acrescentar luz, acrescentar entendimento no caminho. A perseverança nas provações, a fé que não esmorece. Então, se a gente tem um problemão, vamos nos apegar a Deus, porque é dele que vai vir o caminho e a resposta e a solução. Nos insights que ele manda pra gente para solucionar. Mas para isso a gente tem que buscar.
E primeiro de tudo, entender o que a gente precisa, que é o mais importante. A Santa Edviges, ela passou por inúmeras provações, mas a sua fé nunca vacilou. Ela compreendia que as dificuldades fazem parte da jornada espiritual. Da mesma forma, somos convidados a ver os desafios como oportunidades de crescimento. Eu acredito nisso. Uma forma de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Aí chega na oração como fonte de força e renovação. A oração é a base da vida de Santa Edviges. A maneira como ela renovava suas forças para continuar a sua missão. Em nossas vidas, a oração nos conecta com Deus, fortalece nossa alma e nos prepara para enfrentar os desafios do cotidiano com serenidade e fé. Aí depois, viver uma vida com gratidão, o caminho da devoção. Santa Edviges cultivava a gratidão mesmo em meio às perdas e dificuldades. E via cada momento como uma bênção e um convite ao crescimento espiritual. A gratidão nos aproxima de Deus e nos ensina a reconhecer a beleza em cada detalhe da vida. Essa mensagem que eu trouxe aqui hoje, de fé e devoção, se baseando na vida de Santa Edviges, que podemos tirar a lição bem clara, né? Confiar plenamente em Deus, servir ao próximo com amor e perseverar nas adversidades, nos aproximar do propósito divino em nossas vidas. E a sua história lembra, independentemente das circunstâncias, a fé é a nossa âncora e a devoção sincera nos leva a viver mais amor, paz e gratidão. Então, nessas frases, em tudo aquilo que eu trouxe hoje, eu convido a uma profunda reflexão sobre a confiança na sabedoria divina, especialmente em momentos de incertezas. Quando nos deparamos com dificuldades, a tendência humana é focar nos problemas imediatos, sentindo o peso da incerteza e muitas vezes a angústia de não saber qual o caminho a seguir. Entretanto, essa frase nos lembra que o que vemos como desafios, obstáculos ou até derrotas podem ser apenas uma pequena parte de um plano maior que Deus está desempenhando em nós. O plano de Deus é vasto, abrangendo não só o presente, mas também o futuro e o passado. Ele enxerga além das nossas limitações, além do ego. E por isso, muitas vezes, o que parece ser uma perda ou uma dificuldade é, na verdade, uma preparação para algo melhor, ou até um livramento, né? Porque o ego quer, mas só que a gente enxerga aqui e Deus enxerga mais longe, né? E às vezes é livramento, com certeza é livramento. Então, na verdade, uma preparação para algo melhor, algo que no momento não conseguimos entender. Como Santa Edviges, que aceitou as provações da vida com fé inabalável, somos chamados a confiar em cada adversidade. Isso faz parte de um processo de crescimento e aprendizado. Essa confiança em Deus nos permite viver com menos ansiedade, sabendo que a jornada da vida, mesmo com suas dificuldades, está nos conduzindo a um destino maior e mais belo do que a gente imagina. O destino, olha, o desafio é enxergar além do que os olhos humanos alcancem.
Quando vemos a vida com essa perspectiva, os problemas do momento perdem um pouco sua força, pois reconhecemos que eles são transitórios. E além disso, essas frases nos ensinam sobre a importância de não tentar controlar tudo, porque a gente tenta controlar tudo. Muitas vezes, nossa sensação de incerteza vem da necessidade de saber cada detalhe do que virá a seguir. Mas a verdadeira fé não exige clareza imediata. Ela exige confiança no invisível e no intangível. Isso é fé. Eu caminho pela fé. Eu caminho pela fé. Quando confiamos que o plano de Deus é maior do que qualquer dificuldade, estamos liberando o controle e permitindo que algo maior guie a nossa vida. Assim como o artista que só ao final revela a beleza de sua obra. Deus está pintando em nós uma história que ainda está sendo escrita. E só entenderemos plenamente quando o tempo certo chegar. É o tempo de Deus. Em tempos de incertezas, a melhor atitude a manter-se é firmar na fé, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada dificuldade, por mais dolorosa que seja, é uma peça que se encaixa no grande quebra-cabeça da vida, que ela está montando para nós, que Deus está montando para nós. Quando você olha para trás e percebe o quanto já superou, pode entender que as dificuldades do passado, que pareciam insuportáveis, insuperáveis, foram na verdade degraus da escada da evolução humana. Tô me incomodando com esse olho aqui. Meu Deus, o que eu fui mexer? Sabe, eu ligo a live, para fazer a live, eu nem reparei nos efeitos. Tem lá esse olho esquisito aí, ó, misericórdia. Bom, vocês não reparam no olho, reparam naquilo que eu falo, tá bom? Eu não vou mexer mais, tá? Eu vou ligar a live e não vou ver nada dessas coisas. Mas depois eu vou ver, ó, eu não tô enxergando direito, porque eu não enxergo de perto direito, E esse óculos, eu não sei se ele me ajuda ou me atrapalha. Mas eu tô achando, Vamos indo, gente. Vamos indo. E que nas incertezas do ontem se transforme a clareza do hoje. E o mesmo acontece com o futuro. O plano de Deus é sempre mais belo do que podemos imaginar. Porque ele sempre nos guia para a luz, mesmo quando não conseguimos ver além da escuridão do presente. Mas a gente chega lá, com certeza. Nós estamos todos no aprendizado. Eu estou aqui no aprendizado. Certo? No aprendizado. Trazer para vocês toda essa reflexão também me faz pensar. Também me faz colocar as ideias no lugar. E saber daquilo que eu preciso para a minha evolução espiritual. Está sendo muito gratificante estar aqui, trazendo esses textos todos, tentando refletir com vocês. Eu espero de coração e alma estar agregando na vida de vocês. De verdade. A minha intenção é essa. A minha intenção é essa, com a mais humilde intenção, certo? De trazer aqui uma reflexão para que vamos crescer juntos, Descobrir coisas juntos, porque quando eu escrevo um texto, eu também estou aprendendo. Quando eu vou buscar informação, eu também estou aprendendo. E isso é muito legal. Sumiu minha cola, meu Deus. Lá vou eu procurar minha colinha aqui. Vamos lá, onde que eu tava, Que já saiu tudo aqui, meu Deus. Ó, vamos lá, eu tava onde? Que eu já até me perdi, olha lá.
A gente mexe em alguma coisa, para fazer uma reflexão e acaba assumindo tudo. Vamos lá, vamos ver aqui. Porque é bastante coisa, hoje é bastante coisa. É bastante mesmo. Vamos ver onde que eu parei, que nem eu mesma lembro. Eu fico falando e eu me perco. A mensagem de fé que podemos tirar da lição de Santa Edvige, isso já foi, vamos lá. Vamos lá, eu vou começar a falar da parte que eu achei aqui, que tá aqui. Se eu lembrar que eu já falei, eu vou passando adiante. Então, essa aqui eu já falei, das frases reflexivas, né? O plano de Deus é vasto, abrangendo não só o presente, mas também o futuro, a aceitação da vida de Santa Edvige, nas provações na fé inabalável, isso eu também já falei. É porque hoje eu trouxe bastante texto. Quando confiamos no plano de Deus, ele é maior do que nossas dificuldades, isso não tenha dúvida. Estamos liberando o controle e permitindo que algo muito maior guie nossa vida, isso eu também já falei. Cada dificuldade, por mais dolorosa que seja, é uma peça que se encaixa no grande quebra-cabeça da vida. Também já falei isso daqui. O plano de Deus é sempre mais belo do que podemos imaginar. Às vezes a gente teve que voltar para martelar na nossa cabeça, né? E na minha também. E na minha também, né? A minha também é martela o que a gente precisa ouvir de novo. O plano de Deus é sempre mais belo do que podemos imaginar, porque ele sempre nos guia para a luz, mesmo quando não conseguimos ver além da escuridão do presente. Isso aqui eu também já falei. Quando a vida parece envolta em incertezas, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, surge a pergunta inevitável: por que Deus permite que enfrentemos tais provações? Não é? Eu não vivo perguntando por que Deus, olha, está aqui do meu lado, ó, lembra que eu trago ele pertinho de mim, ó, ele está aqui do meu lado. E eu pergunto para ele por quê? Mas nem sempre vem a resposta, né? E às vezes do nada vem a resposta. Então é no tempo dele, né? Que vai vir a resposta, o entendimento. Não adianta a gente atropelar as coisas. Uma hora chega, né? A gente escuta com os ouvidos do coração. Lembra que eu já falei isso? Que o coração tem ouvidos também? Tem até neurônio, né? Qual é o sentido por detrás de momentos em que a dor e o caos parecem sobrepor a tudo e qualquer coisa? Qual é a noção de equilíbrio que a gente tem que trazer de tudo isso? E ainda mais profundo é como confiar que existe um propósito maior quando o horizonte parece escuro e distante. Isso são tudo perguntas, né? Que a gente vai ter que ir buscar lá no fundo. Refletir sobre. O plano de Deus é sempre maior e mais belo do que qualquer dificuldades momentâneas. Isso é uma frase. Nos leva a mergulhar na essência da fé. A fé é essa chama invisível que carregamos no coração. E muitas vezes testadas e julgadas, né? A gente julga, eu sei disso. Faz parte do ser humano. Perguntar, questionar, se revoltar, né? Faz parte de nós fazermos isso com Deus, né? Por que Deus? Por quê? Né? Por que? Tantas perguntas, né? Deus lapida nossas almas, nos preparando para algo que a gente ainda não tem. A gente não pode compreender. Porque se a gente compreendesse, a gente não estaria aqui nesse plano. A gente estaria em outro já, né?
Ou a gente ia para a Índia, se sentar lá e ficar, né, meditando num monte budista, vai saber Deus aonde, né? Se a gente entendeu tudo e já compreendeu o Nirvana, a gente vai né, ficar guardado, né? Guardado em algum lugar desse sagrado e só contemplar, né, a Deus. Mas só que a gente tem que contemplar a Deus, mas nós estamos na fisicalidade. Nós estamos aqui tentando entender o nosso propósito divino. Eu não conheço ainda ninguém que se iluminou, né? Não conheço. Só sei dizer, ouvir dizer, né, nos Vedas, estudando, né, o Bhagavad Gita. Aí a gente vai vendo pessoas que conseguiram nessa fisicalidade a iluminação. Mas eu acredito que é uma caminhada que nós aqui ocidentais não estamos preparados. Não estamos preparados para a renúncia da matéria. Eles renunciam à matéria, certo? E nós não estamos aqui ainda para renunciar à matéria. Eu digo por mim, né? Eu não estou ainda para renunciar à matéria. Muita coisa envolve a matéria, não é só dinheiro. Envolve muita coisa. E eles têm isso, né? Eles têm isso. Na pandemia, eu estudei muito os Vedas. Muito de verdade. E cheguei a essa conclusão, tá? Que eu não estou ainda preparada para tamanha verdade, né? Tamanho devoção e tamanha demonstração de fé, certo? De fé. Eu tenho a minha fé, mas só que eu não tenho ainda a capacidade de seguir adiante os Vedas. Por quê? Porque eles têm divindades, eles cultuam pessoas, né? E eu ainda acredito em Mãe Maria, eu não renuncio Mãe Maria. Então eu não consegui renunciar santo. Eu entendo Krishna, mas ainda não tive essa... não sei, eu não estou acostumada, né? Não tive, né? É o apego, eu não consegui me desapegar disso. Então eu parti, né, para trazer o esoterismo em si, que respeita cada modo e cada jeito de entender a espiritualidade, cultuando. É tão linda a sincronicidade de cada religião, o sincretismo de cada religião é lindo, é muito bonito. Só que eu não consegui fazer isso, eu já estava seguindo o Bhagavad Gita e os Vedas de tal maneira que eu não consegui ir além, eu não conseguiria ir além daquilo, eu não consegui, certo? A mesma coisa, tem uma parte, né, uma ferramenta da espiritualidade que eu também acho que para mim não consegui ainda ir em curso. Eu já até comecei, mas brecou, você entende? Então não era aquele momento, é a apometria. Eu não consegui fazer eu estava num curso, eu frequentava uma casa metafísica, um centro, aonde eu ia fazer doação de ectoplasma. Então, doação de ectoplasma, você vai lá, ora pelos aqueles que necessitam. Seria um passe sem a pessoa em si. A gente se reunia e ficava lá fazendo, né, a transmissão de energia. E chegou num belo momento, eu estava fazendo um curso dentro do centro, que era apometria. Aconteceu tanta coisa na minha vida que eu tive que brecar. Isso é a primeira vez. Aí depois eu tentei no ano seguinte voltar a aprender, entender, mas mesmo assim eu não consegui, certo? Eu acho que não é meu momento, não é para ser.
assim como os Vedas, perfeitos. Os Vedas são maravilhosos. Estudar isso é maravilhoso. É maravilhoso. O meu professor, né, era de um grupo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso naquilo que ele ensina. Ele fala de alma, de coração, de verdade. Tudo aquilo que ele vivencia na Índia. Porque ele é brasileiro, mas ele mora na Índia. Então, ele passava aquilo pra gente de tal maneira que era profundo, extremamente profundo. E nessa profundidade, né, da mensagem, de todo aquele ensinamento, eu tive que dar uma brecada, porque eu não consegui ir além, não era o meu momento aquele. Eu fiquei 2 anos fazendo, 2 anos lendo, indo no grupo de estudo, participando do grupo de estudo, tudo que ele colocava no Zoom, tudo que ele colocava, eu assistia. Mas deu uma brecada. Então eu acredito que não era o meu momento. Não era o momento. Eu precisava entender, saber sobre eles, mas eu não consegui passar de certas lições. Certo? Eu não consegui passar aquilo lá. Então, eu vou continuar? É claro que eu vou continuar. Mas como toca, lembra que eu falo que toca o meu coração, eu venho e trago. Assim é comigo. Eu tenho as necessidades de acompanhar aquilo. Então, o meu espírito pede, a minha alma pede. Meu eu interior pede aquela energia. Então eu me envolvo naquela energia de momento. Como eu vim aqui trazer, eu falei que essa semana estava muito forte a energia de Mãe Maria. A energia de Mãe Maria. Então eu trouxe, né, a jornada de cura com Santa Maria. Perdi vários seguidores por isso, viu? Perdi de verdade, mas eu não me incomodo. Não me incomodo porque eu não estou aqui pelos seguidores, eu estou aqui pela minha fé e devoção. Nem todo mundo cultua Santa Maria, certo? E me deu aquela vontade, aquela coisa que vai além de mim mesmo. E hoje eu trouxe de novo, né? É o 3º dia que eu estou orando, decretando e rezando na egrégora de Mãe Maria. Hoje não é o 5º raio, certo? Não é quinta-feira, não tem importância, mas eu estou trazendo desde segunda-feira. Por quê? Porque me tocou no meu coração a fé dessa maneira. Demonstração de fé. E eu trouxe da maneira que vem, você entende? Vem desse jeito, eu tenho que passar para vocês. Eu tenho que passar para vocês da maneira que vem. Por quê? Porque eu não vou passar por cima daquilo que está aqui, né? Que está aqui falando comigo. Eu não tenho, isso é espiritualidade, eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que vir aqui e falar sobre isso. E eu venho trazendo sempre a reflexão, às vezes de um santo católico. Pode ser que eu venha escrever sobre outras divindades, outras coisas, depende. Vai vir na hora. Na hora vem, eu escrevo o texto e trago para vocês, pedindo em Deus que eu tenha discernimento para falar, para explicar. E que agregue no desenvolvimento de vocês também. No meu, porque quando eu escrevo, eu estou aprendendo também. Eu acredito que a gente mais aprende quando escreve do que quando fala. Né? Quando fala. Então eu amo escrever. E eu tenho que ter minha cola porque minha cabeça varia, né? Então eu não consigo. É num telefone, é no outro telefone, liga que liga. Eu não posso atender. Eu vou falar, dona Lara, eu não posso atender. Bom, vou fazer isso. Eu casualmente eu falo, tá? Eu faço isso. Porque assim para de me atrapalhar aqui, porque parece tanta coisa que eu acabo me atrapalhando. Então, gente, é isso.
Eu agradeço vocês todos por estarem aqui. Eu não terminei não, viu? Eu tô agradecendo a todos que estão presentes na live. As pessoas que vão vir ver depois. Lembrando que eu não consigo descer essa live inteira ainda aqui no TikTok. Porque eu não tenho público suficiente para isso. E tem essa restrição, tá? Então o que eu faço? Eu fico colocando em clips. Eu coloco em clipes, mais tarde, né? Mais tarde, porque ainda tenho muita coisa para fazer quando chegar em casa. Mais tarde eu paro, né? E aí eu vou fatiando os clipes e colocando para vocês aqui na página. E eu também coloco nas redes vizinhas, tá? Nas redes vizinhas eu também coloco. O único que consegue colocar inteira é na rede vizinha que passa filme, né? É essa. As outras eu tenho que ficar fazendo os cortes, tá bom? Isso dá um trabalhão, tá? Dá um trabalhão, mas é gostoso. É gostoso porque aí eu vejo aquilo que eu falei e volto na lição. É um aprender constante. Estar aqui é um aprendizado constante. E pode crer que da próxima vez eu não ponho esse olho esquisito que eu coloquei aí, que parece de vampiro, tá? Eu ponho outra coisa, sei lá, Deus, eu não ponho nada, por conta de que tá me incomodando isso. Ontem me incomodou aqueles riscos no olho, e hoje essa cor de olho louca aí, misericórdia. Mas eu aprendo a mexer, pode deixar, tá? Eu aprendo, vocês me desculpem, tá? Pelo desabafo, pela conversa, pelo papo, mas eu gosto de falar. Por mais que eu tenha o chakra laríngeo como fala, tratamento, eu gosto de falar, tá, gente? Eu gosto de falar, eu gosto de um caos, que nem fala mineiro, né? Eu gosto de contar, tá? Eu gosto de contar de verdade, eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar. Eu vou no mercado, eu falo com todo mundo na fila. Meus filhos que falam isso. Você conhece a pessoa agora, já conversa? Já conversa. Eu gosto de conversar. Então, vamos voltar... Porque o texto é grande. Vamos voltar aqui. Então, aqui surge um questionamento. Como manter essa confiança quando o sofrimento parece insuportável? É a fé. Cada um vai ter que desenvolver isso da maneira que tocar no coração. E tentar entender, por mais estranho, louco, doído que seja a situação. Porque tem situações insuportáveis, com certeza. Mas se a gente tá passando, é porque tava lá no livro da vida. Maktub, né? Tava lá no livro da vida. E a gente vai ter que superar e entender, por mais estranho, louco e doído que seja. É estranho falar isso? É claro que é. Eu sou sensível, eu choro fácil, eu sou emotiva. Então, é complicado. Eu acredito que todos nós estejamos aqui para aprender a suportar as adversidades. A suportar. Talvez as respostas estejam na própria natureza da fé. A fé é a certeza do invisível, do inexplicável. A verdadeira confiança não se apoia na clareza das circunstâncias, mas na esperança de que algo maior está por vir. Mesmo quando... Um minutinho, por favor. Eu não sei nem se vai sair da... Aí é capaz de sair da minha coisa, né? Se eu atender. Não vou atender não. Deixa quieto. Porque senão vai sair da minha colinha aqui. A verdadeira confiança não se apoia na clareza das circunstâncias, mas na esperança de que algo maior está por vir, mesmo quando o céu está nebuloso. E é nesse ponto que a fé se entrelaça com o desapego. Somos condicionados a querer o controle de tudo. A gente sempre quer controlar tudo. A planejar cada detalhe da nossa vida. E às vezes ela pega a gente de surpresa. Como a gente fosse mestres do nosso próprio destino.
E quando as coisas não saem como a gente esperava, né, a gente se sente perdido, com certeza a gente se sente perdido. Mas a gente tem que respirar fundo, bem fundo, e ir adiante. Mas e se a parte desse processo fosse aprender a se soltar, né? Isso são tudo perguntas. E se a incerteza não fosse um inimigo, mas uma oportunidade de entregar o leme na mão de Deus? Quando tudo parece incerto, a entrega se torna um ato de confiança profunda. Não saber o que virá pode, paradoxalmente, ser a maior prova de fé que podemos demonstrar. Aqui cabe uma pergunta. Por que temos tanta necessidade de respostas imediatas? Né? Por que isso? É o ego. É o ego. É o ego que fica lá. Né? Fica. Né? Por que o silêncio nos assusta tanto? Talvez porque, no fundo, temos medo de nos confrontar com a possibilidade de que nem sempre... Peraí. Eu tô na live, eu não posso atender agora. Voltei. Pronto, já falei o necessário que precisava, tá? Então, talvez, porque no fundo, ó, é vida real, viu, gente? Vocês me desculpam aqui, é vida real, tá? Não é microfone, é telefone, tá bom? A gente chega lá, né? Mas por enquanto é assim, tá? Talvez porque no fundo temos medo de nos confrontar com a possibilidade de que nem sempre teremos controle sobre o destino. E a gente não tem o controle sobre o destino. Mas e se ao invés de temer o desconhecido, pudéssemos abraçá-lo como uma parte intrínseca da nossa jornada espiritual? Isso é uma reflexão. Isso é uma reflexão. Ao refletir sobre o plano de Deus, percebemos que Ele não nos dá respostas prontas. É tudo de parábola, lembra? A parábola. Então, tudo na parábola. A vida, eu acredito que seja uma parábola. Né? Os acontecimentos. Então, Ele nos dá respostas, Ele não nos dá respostas prontas, mas nos oferece experiências, momentos que nos moldam, que nos fazem crescer. Ele não retira todas as pedras do caminho, mas nos fortalece para que possamos atravessar os obstáculos com mais sabedoria. Hoje eu sou mais sábia do que ontem, com certeza, mas mesmo assim eu mantenho o meu espírito jovem. Eu sou uma adolescente ainda, nos meus 56 anos, mas não na maturidade de encarar a vida, mas na vontade de viver, e viver bem, né? Em nome de Deus. Em cada cicatriz, cada marca que carregamos da caminhada é uma prova que sobrevivemos. A cicatriz é a prova da sobrevivência, de que apesar das incertezas, seguimos em frente. Será que a beleza desse plano não reside justamente nesta capacidade de nos transformar? Será que as dificuldades que enfrentamos hoje não estão de alguma forma nos preparando para algo maior? Eu acredito no mal que vem para o bem. Isso eu já falei aqui. Eu acredito nisso. Ao olharmos para trás, percebemos que muitas vezes o que parece ser um fim, uma dor insuportável, era apenas o começo de algo novo. O novo assusta. O novo assusta. O que parecia ser um fracasso era, na verdade, a semente de uma transformação, de que ainda a gente não podia enxergar aquilo. E talvez seja a maior lição, né? É aprender a ver algo além do agora, além das dores e das dificuldades momentâneas. Confiar que o plano de Deus
por mais misterioso que seja, por mais mistério que tenha no plano de Deus, vou virar para cá. Essa luz que não tá hoje, não tá legal, né? Por isso que fica também esse olho esquisito aí. Mas é assim, tem dia que eu coloco lá na frente da janela, eu acho que fica melhor. Mas eu coloquei aqui porque a bateria dos celulares estavam baixa, porque eu já fiz live, eu fiz já 2 lives hoje, então ficou, ó, eu vou ligar aqui, ó, pronto. Eu liguei de novo, então aqui que eu tenho a tomada, eu não tenho lá perto da janela. Então aí eu tenho que ficar aqui contra essa, né? Eu tô contra a luz, tá esquisito, né? Mas vai dar tudo certo. Eu acredito que eu consiga passar minha mensagem, mesmo com os tropeços, né? Os tropeços do dia a dia. Confiar que o plano de Deus, por mais misterioso que seja, está sempre trabalhando em nosso favor. Pode ser que hoje não compreendemos os porquês, mas ao nos entregar de coração, ao soltar as amarras do controle do ego, permitimos que algo maior floresça em nós. Vamos conseguir, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Então, da próxima vez que o medo da incerteza bater à nossa porta, pergunte a si mesmo: estou disposta a confiar? Estou pronta para soltar e permitir que Deus conduza a minha vida? Talvez a resposta não venha imediatamente, mas a própria busca pela resposta já é sinal de que a fé está viva em nós, guiando-nos mesmo quando tudo parece incerto. Esse despertar, né, é um abrir espaço para Deus nos encha, que Ele vai encher com o que realmente importa. O amor, a paz, a luz, a gratidão, o perdão, o entendimento. Estas frases todas que eu trouxe hoje nos convidam a refletir profundamente sobre a importância do desapego em nossas vidas. O que significa, né, de fato, o desapegar-se? Vai buscar essa resposta em você mesmo. E como esse ato de soltar o que nos prende abre portas para uma vida mais plena e conectada ao divino. Essa nossa jornada de fé e devoção, ela está constantemente acumulando conhecimento e entendimento para que a gente consiga trilhar no caminho certo. E que a gente vai também conseguir entender as nossas crenças limitantes sem julgamento. E se ela nos prejudicar, afasta, né? Sem desgaste de relacionamento, sem desgaste na vida. Sem carregar o peso que muitas vezes impede que nossas energias entrem em nossa vida. Esse apego, né? Ele cria uma ilusão de controle. Ele parece que nós estamos sendo seguros, mas nós não estamos com apego. Como se reter essa coisa fosse nos proteger de alguma coisa, de um caos do mundo. E não vai. Na verdade, quanto mais acumulamos, menos espaço temos para o que realmente importa. Então vamos tirar as crenças limitantes, limpar tudo isso em nós, para que a gente consiga trilhar no caminho da cura interior. É abandonar tudo o que temos de incertezas, porque quando você está numa crença limitante, você não tem a certeza, você tem a incerteza. E vamos abrir mão daquilo que não alimenta mais a nossa alma, as coisas que nos aprisionam e que nos não inspira. Aqui reside uma das maiores lições espirituais, ao nos desfazermos do desnecessário.
Criamos um vazio. E é dentro deste vazio, né, que nós não vamos ficar esvaziado. Não, nós vamos nos preencher. Nós vamos nos preencher. Com o quê? Com Deus. Com a luz de Deus em nossas vidas. Quando nos apegamos às coisas e às situações, muitas vezes estamos buscando o amor, a segurança fora de nós. Isso não flui. Isso flui de forma incondicional. E faz a gente lembrar que somos amados simplesmente por existir. Amados por quem? Por Deus. Quando nos desapegamos, abrimos espaço para sentir esse amor verdadeiro, que não existe troca. Traz paz. Quantas vezes o apego nos gera angústia? Então, o que gera angústia é apego. O que gera a luz de Deus em ação é a paz, a própria luz, o amor, a sabedoria, o entendimento, a busca. Você estando na trilha do buscar, você já está se autocurando. Vamos abrir mão da necessidade de controle e permitir que a paz de Deus transcenda o nosso entendimento. Que ela venha e faça o nosso ser vibrar em luz. Vibrar em luz. Ao refletirmos sobre a frase, né? Nós somos chamados a questionar qual o peso que estamos carregando que bloqueia o fluxo do amor, da paz, da luz em nossas vidas. Vão refletir sobre isso, escrevam e tentem se desapegar. Vamos buscar o entendimento, a oração, a fé. Peça em Deus que você consiga se desapegar. Vamos acreditar, soltar e permitir que algo muito maior e mais verdadeiro entre em nossas vidas. Deus nos oferece abundância, mas essa abundância só pode ser plenamente recebida quando abrimos mão das coisas que a gente se apega. É abrir-se, muitas vezes, significa esvaziar. Vamos esvaziar os medos, vamos esvaziar as expectativas, as amarras emocionais. Fazer isso, percebemos que o que realmente importa é o amor, a luz, a paz, o entendimento, a sabedoria e assim por diante. Esperando apenas receber. Vamos tentar, pelo menos, refletir sobre tudo isso e estar disposto a abrir mão do que nos prende, para que Deus nos preencha com seu Espírito Santo. Nas provações, mantenha firme sua fé, pois é no momento de maior escuridão que a luz divina brilha. Então a gente também tem que refletir sobre isso. Isso nos lembra de que a fé não é apenas o conceito bonito que carregamos em tempos de tranquilidade, mas um pilar de sustentação que se torna essencial nos momentos de maior desafio. Vamos nos preencher de fé, refletir. Jó era um homem da Bíblia, um homem íntegro da fé em Deus, mas foi submetido a inúmeras provações. Perdeu sua família, sua riqueza, sua saúde e foi abandonado por todos. E em meio a essa escuridão profunda, ele questionou Deus, lamentou as suas perdas, duvidou da justiça e da situação. E, no entanto, mesmo quando tudo parecia perdido, ele manteve a fé. Não porque a vida lhe oferecesse garantias imediatas, mas porque em algum lugar a sua alma, dentro da sua alma, ele acreditava, mesmo quando tudo ao seu redor apontava para o contrário.
Essa história nos faz refletir também, né? Quantas vezes em meio às nossas próprias provações, assim como Jó, né? As dificuldades veio nos atingir e através das perdas, das enfermidades, das crises emocionais, de enxergar que não é fácil a perda, questionar. A gente tem que ter o lado do questionamento, mas é preciso nesse momento que a nossa fé tenha mais força do que o questionamento. Vamos acreditar, porque nós estamos sendo testados o tempo todo para o degrau acima. A fé se torna indispensável quando nós temos mais controle. Quando tudo o que podemos fazer é confiar, é só confiar nos ensinamentos de Deus, mesmo através da escuridão. Então, a escuridão é um paradoxo que nos convida a enxergar a luz com mais clareza. Quando tudo parece sombrio, até mesmo uma pequena chama de fé, ela se destaca. A luz divina não apenas ilumina o caminho, mas transforma a nossa alma, fortalecendo-nos para o que está por vir. Então, quando a escuridão aparecer, envolva-se na fé. Envolva sua vida na fé e lembre-se de que é exatamente nesse momento que a luz divina está prestes a brilhar com mais intensidade. Se mantenha firme agarrados na mão de Deus. E você descobrirá que essa luz esteve sempre em você, o tempo todo. Ela vai nos guiar e nos transformar para algo maior. Quando parece tudo pesado, ajoelhe-se e eleve seu coração a Deus. Na oração, encontramos a paz que o mundo não pode nos dar. Nesta frase, ela traz uma poderosa lembrança sobre o poder da oração em momentos de adversidade. Eu aqui, qualquer dia, trago relatos de fé, você entendeu? Relatos de pedir com a fé, tá? De pedir com a fé e conseguir imediatamente, praticamente, aquilo que eu estava pedindo. Qualquer dia eu trago isso daí para vocês, essa reflexão. Na oração, encontramos a paz que o mundo não nos dá. Vivemos em um mundo que constantemente nos desafia com preocupações, com sabotagem. Olha, tá falando que a live terminará em 4 minutos? Por que será isso? Tem um negócio aqui na frente, tá? Que eu não tô entendendo o que é. Foi o TikTok que me mandou. Conclua e verifique para continuar a live. Bom, a fé, ela necessita da oração. Eu não sei como vocês estão me vendo, mas eu tô vendo uma outra página aqui diferente, tá? Eu vou acelerar um pouco, tá? Para que dê um fechamento nessa reflexão que eu trouxe hoje para vocês. Ela ficou muito extensa. Ela ficou bastante extensa, né? Eu não sei se vocês gostam disso, mas eu peguei no breu para falar, tá? Então, vamos nos ajoelhar diante de Deus e nesse sentido simples, dessa postura física simples, entender que é um ato de humildade e redenção e que estamos dizendo para Deus que a gente confia nele, tá? Isso daí é muito importante. A oração nos proporciona uma conexão direta com algo maior. Não precisa ser uma coisa decorada, uma oração. Não. Às vezes eu não tô para Ave Maria, você entendeu? Não tô para o Pai Nosso. Eu tô para conversar diretamente com Deus, falar com Ele como se eu estivesse falando com vocês. Então isso ajuda muito, tá? Isso é um relato. Isso é um relato de maneira de conversar com Deus, certo?
E como se ajoelhássemos, né? A gente traz o peso do mundo para que Deus resolva. É mais ou menos assim, né? É uma coisa imediata, uma coisa profunda, esse contato. Ele traz paz, ele traz luz, ele traz amor. A oração traz tudo isso. E é importante lembrar que essa paz não é algo que só encontramos em momentos de crise. Não, a gente tem que ter o hábito de oração, o hábito de agradecimento, o hábito de conversar com Deus. Eu falo com Deus o dia inteiro, eu já falei isso daqui, certo? Ele deve falar assim, ela não deve ter o que fazer, ela só sabe falar comigo. Realmente, eu falo com ele o dia inteiro. A oração não é apenas um pedido por ajuda, é um diálogo profundo com o divino. É uma forma de nos alinharmos com a vontade de Deus em meio às tempestades da vida. Fale, converse, busque. Busque, porque você vai encontrar. Busque que você vai encontrar. Então, eu acredito que eu tenho que dar pausa nessa reflexão toda que eu trouxe hoje. Deixa eu ver assim um final, né? Então, para aqueles que carregam o peso das dívidas, seja elas morais, emocionais, as preocupações, a mensagem de Santa Eduvige é clara. É clara, porque na fé e na devoção eu trouxe hoje a reflexão em cima da vida de Santa Eduvige. Então vamos confiar em Deus. Ele conhece nossas lutas e tem um propósito em cada dificuldade. Eleve seu coração em oração, pois a fé pode mover montanhas e abrir portas que a gente jamais imaginou. E assim como Santa Eduvige ajudava os necessitados, sua intercessão hoje nos traga consolo e força para enfrentar as dificuldades. Seja ela material, emocional, seja ela o que for, espiritual. E que Santa Eduvige nos lembre que o socorro divino está sempre ao nosso alcance e que com fé e perseverança podemos superar qualquer desafio, Eu acredito no amparo divino e manter essa esperança é a gratidão da minha vida. Mesmo em tempos de escassez, o caminho para a verdadeira abundância é a paz. É a paz. Então eu vou terminando por aqui, agradecendo do fundo do meu coração a oportunidade de vir aqui expor a fé que eu carrego dentro de mim. Vocês não têm ideia do bem que vocês me fazem. Vai acabar a live. Gratidão, gratidão